Ô vó, você não sabe o que eu fiquei sabendo. Que a mulher que tá ali não gosta de mim, não. De você? É. Sabe por quê? Hum. Porque todo dia eu pego R$ 100 da carteira dela. E ela... Hã? Todo dia eu pego R$ 100 da carteira dela. Não faça isso não, meu filho. Ô vó, e se eu continuar fazendo e te dar a metade? Dá metade pra quem? Pra senhora. Pra mim? É. Daí eu posso continuar? Posso mesmo? Mas e se ela descobrir, vó? Que a senhora tá ajudando eu? Oh, não vou falar nada não. Você não vai falar? Deu. Você não vai falar mesmo não, então, né? Pra ninguém. Pra ninguém. Metade. R$ 100. Bico calado? Então tá bom.